tem uma reportagem especial sobre uma foto que conta um pouco dos 102 anos da história vitoriosa do Cruzeiro. Tá legal demais. A gente vai conversar agora com o Rodrigo Franco, que tá embaixo de uma chuva louca. E a gente vai falar com o Rodrigo Franco porque o artilheiro de 2022 tá indo embora. Ô menino, você não tá molhado aí não, né, Rodrigo? Fala, Marcelão, boa tarde para você que tá com a gente no GE. Esse GE molhado, né? Tô aqui com guarda-chuva prevenido. Tudo certo para a gente trazer as informações do Cruzeiro, que tem essa novidade, que é a ida do Edu para o Diba Al Furajah, dos Emirados Árabes Unidos. É um empréstimo de 1 ano. O Cruzeiro vai ter uma compensação financeira e o Edu também. Ele vai ter um aumento considerável de salário aos 30 anos, num momento importante da carreira. Merecido porque fez 22 gols, foi o artilheiro do Cruzeiro na temporada passada. Quem está chegando é o Fernando Henrique, volante, 21 anos, vem do Grêmio. No ano passado chegou a se apresentar aqui na Toca da Raposa, é um interesse antigo, mas não houve acordo e ele ficou por lá. Agora está vindo mesmo, direitos econômicos divididos entre Cruzeiro e Grêmio. Ele está passando por exames, fazendo os testes, aquele procedimento padrão para assinar o contrato com o Cruzeiro. Marcelão. Ô Rodrigo, o seguinte, o Cruzeiro está completando 102 anos de história nessa semana, com uma chuva de muitos títulos nessa história, né? E eu tô sabendo que você achou uma relíquia cruzeirense, conta pra gente. Pois é, nessa história de 102 anos do Cruzeiro, gloriosa, tem um cara chamado Dirceu Lopes, um dos craques do time, campeão da Taça Brasil, da Libertadores, e ele guarda uma foto, um álbum que ele tem de recordações lá em Pedro Leopoldo, e a gente resolveu contar a história dessa foto, uma história que vai muito além da imagem. Num cantinho de Pedro Leopoldo, região metropolitana de Belo Horizonte, um príncipe que virou nome de rua guarda esta relíquia. Um álbum com lembranças que ajudam a entender por que ele é um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro. Essa alegria, essa felicidade, né? Esse é o jogador do Cruzeiro. Entre centenas de registros, Nós achamos. um chama a atenção. A foto mostra Dirceu Lopes, outros jogadores e 2 crianças correndo juntos. Cena improvável no futebol de hoje, dos treinos fechados, sem a presença de torcedores e jornalistas. O Globo Esporte decidiu saber mais sobre essa foto, descobrir quem está nela, quando e onde foi tirada, desvendar as histórias que ela tem para contar. Que isso? Caramba! Quem te contou que eu choro à toa? Hã? Me emociona até hoje, como se fosse ontem. Olha só. Dizem, né? Recordar e viver. Me emociona. Dirceu Lopes tem uma memória privilegiada. Era uma corrida de longa distância. Brito, Fontana. Tem um gênio aqui, né? Gustavo foi um gênio. Nosso primeiro preparador físico, né? Paulo Benilho. Poxa, Zelão. Feliz daquele que tem história para contar. Essa história saiu de Pedro Leopoldo e seguiu para o Rio, onde ficou ainda mais saborosa à beira do mar. Qualquer atleta de futebol profissional tem vontade de jogar no Cruzeiro. Brito foi um dos zagueiros titulares da seleção brasileira, tricampeã do mundo em 70. Bom, tem que abrir, né? Eu tô aqui, ó. Tô aqui, bem de frente. Muito legal mesmo. A foto original é preta e branca. Com a ajuda da Mirna, a lembrança ganhou cores. Primeiro eu amplio ela bem, digitalizo, né? Amplio ela bem e vou vendo se tem algum defeito. Mancha, cola, marca de alguma coisa. Depois que eu tiro, aí eu começo a imaginar como que era, as cores, procuro ver o tempo que foi. Queria que as pessoas que estão ali, né, que gostassem me falassem se ficou mais ou menos parecido, se lembrou. Fantástica, né?
tecnologia fantástica. Passa um filme, né? Parece que foi ontem. Pô, não tem nem palavra. A sala de visita tá lá, os quadros lá, esse aí vai pra lá também. Brito é um personagem importante para revelar outro detalhe: a data da foto. Ele ficou só 6 meses no Cruzeiro, de setembro de 70 a fevereiro de 71. Da toca, é. O senhor acha que foi na toca? É. Foi por causa das folhas ali, das árvores ali. Que é onde que a toca 1, ali era um sítio, né? Portão lá do fundo. Era a rua que dava para lá. Não era asfaltado, era mato, né? Quando não tinha movimento lá, o Cruzeiro ia lá para fazer algum trabalho lá. E a foto mostra que os jogadores não treinavam sozinhos. Imaginável. Mas daí se demonstra, né? Como é que era antigamente, né? Eles gostavam, as crianças, quando nós íamos para lá, eles iam atrás. Os dois eram irmãos. O pai deles era o caseiro do sítio, né? E aí continuou caseiro depois da toca. Essa dica foi preciosa para encontrarmos outra pessoa fundamental para entender tudo que essa foto tem a dizer. Dona Ivone. Dona Ivone foi casada com Orlando, o caseiro, já falecido. Era lavadeira do sítio que depois virou a Toca da Raposa. Nossa, minha filha, mas que presentão que você trouxe pra mim, hein, filho? Jesus! Nossa, que alegria, viu, filho? Eu me sonhei com o quadro, viu, filho? Isso aqui é na toca mesmo, por causa dos bambuzal que tinha lá dentro, né? Os jogadores ficando lá na casa grande de Campos que tinha lá, tinha uma casa grande lá, né? E do lado da casa tinha o meu barracão. Eu tive 6 filhos e esse tá escondido que atrás é o Risadinho, né? Só pelo jeitão lá que tá aparecendo lá é ele, ó. Antônio Carlos da Silva, que na toca chamava ele de Risadinha, falecido. Esse aqui é o Rafael, bobo, não é? Esse que não enxerga hoje. José Rafael da Silva, nasci em 20/12/55, na Toca da Raposa. O futebol sempre esteve presente na vida do garoto que tinha o privilégio de brincar com os ídolos. Rafael cresceu, se casou, trabalhou na Toca e depois no Mineirão. Um dia, ele saiu do trabalho já de noite. Fui embora a pé para casa. Num certo momento eu vi que eu estava sendo seguido. E roubaram o dinheiro que eu tinha. Eu acordei com um mato desmaiado e já não enxergando mais nada. O que aconteceu depois que eu fiquei sabendo que eles furaram meus 2 olhos. O Rafael não sabe, mas encomendamos um quadro em alto relevo para ele poder sentir a foto e tocar um mundo de lembranças. Poxa, rapaz. Presente pra você. Oh, tá parecendo um quadro, hein? Já tô vendo aqui os relevos, ó, pra você ver coisa muito, muito chique. Esse é você. Porque a gente ficava no meio deles, sabe? Os caras se tratando assim como se fosse da família, então não tem coisa melhor e não tem jeito de você não ter gratidão, não, né? Gente, muito obrigado, tá? Guardar com muito carinho, tá? Muito, muito obrigado, mas obrigado mesmo. A gratidão é nossa, por cada história que esta foto guarda muito além da imagem. Vocês me fizeram voltar no tempo. Esse tempo pra mim é inesquecível. História linda. Bora então falar de Cruzeiro, viu, Dimara? Simbora então, porque a grande polêmica está rolando aí nas redes sociais, que o torcedor do Cruzeiro tá reclamando bastante aí do preço da camisa. R$ 349,99. 350, né? Arredondando também só aí. Distribuir 5, quem que acha, né, gente? 5, né? E a torcida tá na bronca. Tem até uma matéria lá no nosso portal, feita pelo Fred Teixeira, sobre isso. E um dos comentários ali da matéria que mais chamou atenção foi o torcedor falando assim: eu tenho que pagar a camisa, 350, IPVA, IPTU, material escolar. Aí eu vou no estádio no primeiro jogo, que o primeiro jogo do Cruzeiro no Mineiro é fora de casa, mas o segundo é como mandante diante do Atlético no dia 28. Aí eu tenho que pagar o tropeiro, estacionamento, o ingresso, não só meu, mas de quem vai comigo também. E a cerveja e no final de tudo, como que eu fico em janeiro?
Qual é a minha situação de janeiro? Eu vou à falência, né? A média tá quanto, será, das camisas? Vou até olhar aqui de clubes, tá assim. Esse preço é caro, 300. mas tá acho que 290 para 300, é essa média. Agora 350 já acho que assusta um pouco. Né? E acho que o Cruzeiro não pode reclamar muito do seu torcedor no quesito de dinheiro, né? Porque o que o Cruzeiro teve no ano passado de arrecadação, por exemplo, de arquibancada, do próprio sócio do Cruzeiro que bateu as metas, das camisas também que foram vendidas. Muitas. Então, talvez... O Cruzeiro lucrou bastante em relação a isso, que a torcida comprou a ideia do Ronaldo, da gestão, fez ali o pedido, né? Vamos ajudar, porque o Cruzeiro tá numa crise financeira, então a torcida abraçou isso e conseguiu. O Cruzeiro lucrou com venda de ingressos, principalmente todos os jogos lotados, até quando mudava, ia no Independência, lotava. Quando foi lá em Brasília, com a Chapecoense, teve um bom número também de torcedores. Teve as caravanas pelo interior de mim. Vou ficar bem do lado do torcedor cruzeirense agora. O torcedor cruzeirense não merecia um presente? Por tudo? Sim. Por ter aguentado 3 anos de Série B, por ter ido numa Série B em que o Cruzeiro foi praticamente carregado. A gente fala muito do trabalho dos jogadores, do Pesolano, teve esse trabalho sim, mas a torcida foi fundamental. Né, em média de público, em tudo que ela fez, na venda de camisas, no sócio torcedor, aumentou pra caramba. Não merecia um presentinho aí, não? Um preço mais acessível? Vocês estão falando aí, a média tá 300, né? Menos que 300, aí um preço promocional pro torcedor cruzeirense, não merecia. Aproveita que já tá no mês aniversário do clube. Não, mas o Cruzeiro, ele não tá bem financeiramente. Gente, faz aí um acerto com a como é que ela chama? A Adidas, né? Isso, que é Adidas. a fornecedora de material esportivo. E vou dizer mais. O número, se você diminuir, isso é óbvio, isso é economia. Se você diminuir o valor da camisa, a venda pode ser muito maior e compensar até um desconto que você possa fazer. Fica aí a ideia, faz um preço mais acessível pro torcedor cruzeirense. Se é mais barato, vende mais. Agora, se você é muito caro, automaticamente eles vão pra pirataria. Exato, que é o que acontece, né? Reclama-se muito da pirataria, a gente já falou sobre isso várias vezes, né? O ideal de um clube seria ele lançar uma camisa que fosse lá o top com esse preço e depois lançar uma segunda que talvez não tivesse um tecido tão maravilhoso, mas que fosse, né, igual. A única forma de combate à pirataria é essa, é você lançar, como as equipes europeias têm, alternativas da camisa número 1. É difícil, você vê em poucos lugares, se não me engano, se eu não estiver enganado, o Corinthians tem esse trabalho, eu tô lembrando agora do Corinthians. Mas eu acho que é também uma forma, sabe? E o torcedor do Cruzeiro não merece aí, não. Ronaldo, tira aí o escorpião do bolso, conversa com a Adidas, faz um outro, né? Dá de uma outra forma, né? Um outro patrocínio, lá uma propaganda no Mineirão e fala, nossa, nós da Adidas, junto com os cruzeirenses, vamos fazer essa coisa. Quer que eu ensine? Não. Aí, né, dá pra fazer um trabalho legal. Dá sim. Dá muito, a gente tá falando aqui com experiência e com história. Eu sou formada em marketing, tá? Só pra ficar claro. Então eu acho que isso poderia ser uma forma. É muito caro, gente. Desculpa, mas é muito caro. E ainda mais nas condições que as coisas hoje estão, né? E no salário mínimo, as pessoas não conseguem se manter no mês com salário mínimo. Imagina comprar uma camisa de 350, aí ele é um pai, ele quer, aí o filho também quer, a esposa quer. E como é que um pai vai comprar e não vai dar pro filho? Ele não vai comprar. Não vai, gente. Vai comprar e não vai dar pro filho? Não vai, não tem como acontecer isso. Exatamente, complicado, viu? Mas então agora vamos falar da parte futebolística. Já foi o babado, né, Léo? Vamos pra parte futebolística, porque o atacante Wesley, tão esperado atacante Wesley, foi meio que uma novela, a gente já falava dele há muito tempo, mas só no dia 27 que ele foi oficializado aí pelo Cruzeiro. Ontem ele deu sua primeira entrevista coletiva na Toca e ele vai falar um pouquinho aí sobre essas experiências e ele conta pra gente o que chamou a atenção pra ele aceitar a proposta do Cruzeiro. Independente de onde a gente veio, a gente busca tá atuando mais também. O que me chamou mais a atenção é o que o Cruzeiro fez na temporada passada, que a gente pode ter uma ideia bem ousada de jogo e poder comprar essa ideia do
do projeto, da comissão técnica para poder, nessa temporada aí, voltar a trazer o Cruzeiro onde nunca deveria ter saído, e eu tô pronto para ajudar e fazer parte disso aí. O atacante Wesley também contou aí pra gente como que ele gosta de jogar, viu? A negociação foi, vamos dizer que para mim fácil, porque quando surgiu alguns clubes e um deles era o Cruzeiro, eu nem pensei duas vezes. Então, sobre atuar dentro de campo, se você pegar jogos meus antigos, você pode ver que eu consigo atuar nas 3 faixas de campo mais avançado, ou de ponta esquerda, ponta direita, até de próprio centroavante. E eu procuro tá disponível para qualquer faixa do campo que o professor precisar, para poder estar ajudando mais o Cruzeiro, que é o mais importante. E o Wesley também falou como tem sido a adaptação no Cruzeiro. Vamos dizer que a adaptação foi muito boa, acima do esperado por mim, sinceramente. Eu cheguei no clube e fui recebido muito bem. Tinha alguns companheiros que eu já tinha jogado contra ou atuado junto, então isso ajudou um pouco. E falar dos profissionais que me receberam super bem, me deixando super à vontade para poder trabalhar. E sobre a proposta de trabalho do treinador, a gente vai se adaptando. É um treinador que gosta de jogar para frente e eu sou atacante, né? Vamos para cima. E o Wesley também respondeu aí pra imprensa sobre Abel Ferreira e Pesolano e comentou essa semelhança aí sobre os 2 treinadores. 2 treinadores jovens que gostam do jogo, gostam de ter a bola, gostam de atacar. Então, o que eu me pego pensando e o que eu quero é me apegar bastante a esses caras que são vitoriosos e extrair o máximo deles para poder tá me tornando mais vitorioso ainda ao lado deles. Então esse aí, o atacante Wesley, falando aí com a gente, destaque, né, de onde que o Pesolano precisar, nas pontas, no meio, centroavante, ele vai jogar de tudo, viu? O Rafael pode ficar tranquilo que ele não quer, né? Bom, pelo menos lá não. Ou ali... Mas assim, ele vai ser... Ele chega com vaga, acho, no ataque. Meio atacante, você acha? Não, de atacante. Você acha atacante atacante, né? Porque talvez o meio atacante seria o Nicão. O Nicão já se prontificou mais assim, né? Pra jogar mais recuado. Assim, a gente lembra ele do Atlético Paranaense, o Nicão goleador. E eles querem voltar a ele do Atlético Paranaense, segundo o que o Cruzeiro falou. Aí eu acho que ele tem mais chance, por exemplo, de assumir uma vaga do Edu, né? Se ele poderia se prontificar. Porque ele já foi goleador, pelo menos na sua história no Atlético Paranaense, e o Cruzeiro hoje tem essa vaga em aberto. Mas vamos ver como é que o Pesolano também vai montar o time para essa temporada, né? Se vai permanecer o estilo do ano passado com os 3 zagueiros ou não, se vai modificar um pouco essa estrutura, especialmente no meio de campo, né, Rô? Exatamente. Por falar em peças, opções para o Pesolano, tá chegando mais uma aí, o volante Fernando Henrique, que tá vindo do Grêmio, vem com os direitos econômicos divididos aí entre Cruzeiro e Grêmio, chegou em Belo Horizonte ontem, passou por exames e a gente tá só no aguardo mesmo de chegar a mensagem do Cruzeiro oficializando mesmo de fato a contratação aí do volante de 21 anos, ele que era para ter vindo na temporada passada, quando Grêmio e Cruzeiro estavam... já provou que estar em BH não significa nada, né? Porque chegou aí pra Belo Horizonte, né? Que da última vez ele estava em Belo Horizonte. E aí o Grêmio, o que na época era o presidente, né? Falou, mandou voltar, vai precisar dele aqui e tal. E agora ele tá vindo, eu até cheguei a conversar com pessoas que cobrem o Grêmio no dia a dia, falaram assim, é um sonho dele já de muito tempo, do staff dele, queria essa transferência e agora tá pra se concretizar. Oportunidade, vamos ser sinceros, o Grêmio tá montando um timaço, né? Quem tá acompanhando, às vezes as pessoas ficam muito acompanhando só o seu estadual, mas dá pra observar bem o que o Grêmio tá fazendo, e obviamente não tô falando só do Soares, mas essa montagem de meio do Grêmio tá sendo uma questão bem interessante. E eu não tô entendendo, tá faltando tanto volante assim no Cruzeiro? Porque Não, acho que agora é a posição que mais tem. Mas o tal do Almendra também parece que não desistiu não, né? Inclusive ele fica, a partir de hoje ele já pode assinar o pré-contrato, né? Então será que ele vai ficar pro julho? Porque parece... A partir do pré-contrato vai depender da boa vontade do Boca, né?
que entraram outros também, né? Rosário Central parece que falou dele, o México também falou, mas ele parece que quer vir para o Brasil. A proposta do Cruzeiro parece ser melhor, assim, neste caso específico, ele está com medo de ir para o México também sumir. Então, ele tem pela idade, eu acho, né? Então, o que se fala hoje na Argentina é que ele tá bem próximo aí de fechar com o Cruzeiro. De um acerto com o Cruzeiro. Então, pode ser que seja, aí eu entendo, pode ser já visando aí o brasileiro, as competições do segundo semestre, a continuidade aí possivelmente na Copa do Brasil, e aí pode ser que a gente entenda isso. Agora, tá me preocupando muito, e os torcedores também têm falado muito da questão do atacante, né? Você consegue ver com que tem o Cruzeiro hoje, esse ataque do Cruzeiro? É complicado, porque se perde a referência, se tem uma possível saída aí do Bruno Rodrigues, embora a Rosane trouxe aqui ontem com o empresário Mega, né? Qualquer saída, mas é um nome também especulado. E aí, mas vai ficar só um, né? Não dá, né? E, enfim, acho que é uma posição que o Cruzeiro precisa, talvez, reforçar do goleador e o camisa 10 também, né? O camisa 10 tá quase crônico isso, né? E aí não sabe se a gente precisa ver como é que vai ser esse time do Pesolano, né? Se o camisa 10 vai ser o Nicão que vai formar, vai ser mais armador. 10 volantes e o goleiro. Se é o Ramiro, que vai deixar de ser um volante, vai jogar também um pouquinho mais livre no meio campo. Né? Pois a gente vai acompanhar isso só quando vê o Pesolano. Porque as opções realmente que você falou de preocupação ali no ataque. Eu acho. Vamos ver, quem chegou ali, tem Nicão, tem o Wesley, o Bilu a gente não sabe ainda a condição dele, que se recuperou recentemente, inclusive hoje ele vai dar entrevista coletiva também aí, eu até perguntei sobre isso realmente da condição física dele, o que levou ele a escolher o Cruzeiro nesse processo de recuperação também, que não é o primeiro atleta que faz isso, então a gente precisa saber também da condição aí do Bilu, né? Ele que era uma peça fundamental ali no Criciúma antes de se machucar, mas são opções escassas. Eu até acredito que o Cruzeiro esteja nessa busca de atacantes, mas mantendo essa história que ele mantém mesmo, de tudo fechado, ninguém falar nada e, né? A diretoria não fala, não é isso? Não fala. Muito bem, daqui a pouco a Rosane Meirelles traz. Quais são os cargos de uma diretoria? Alguém me explica depois, assim, só pra... agora tem um novo organograma, né, Edmar? Assim, SAF, né? E aí? Enfim, daqui a pouco a Rosane volta, traz pra gente mais detalhes. O Cruzeiro, Rosane Meirelles. Pra fechar então o Cruzeiro, Léo, Edmar, falando aí sobre a situação dos atletas que treinaram hoje de manhã, serão liberados e se reapresentam só amanhã de manhã. Dessa vez, de hoje para amanhã não vai ter aquela concentração, então amanhã sim, em 2 períodos do treinamento e aí volta aquela concentração. Pesolano tá pegando pesado aí com a galera antes da estreia no estadual.